Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Vamos iniciar agora a disciplina de Noções de Direito, um conteúdo essencial para o concurso da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, com foco em direito constitucional e administrativo. Para começar, é fundamental compreender que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei máxima do país. Todas as demais normas devem estar de acordo com ela. Além disso, é importante lembrar que a Constituição pode sofrer alterações por meio das chamadas emendas constitucionais, que atualizam o texto conforme as necessidades da sociedade. Em prova, a banca pode cobrar tanto o texto original quanto essas atualizações. Vamos começar pelos princípios fundamentais, previstos nos artigos 1º a 4º da Constituição. O artigo 1º estabelece os fundamentos da República Federativa do Brasil, como a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses fundamentos representam a base do Estado brasileiro e são extremamente cobrados em prova. O parágrafo único do artigo 1º traz um ponto muito importante: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Esse é o princípio da soberania popular. No artigo 2º, temos a separação dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si, ou seja, cada um tem suas funções, mas deve atuar em equilíbrio com os demais. O artigo 3º trata dos objetivos fundamentais da República, como construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, reduzir desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem preconceitos. Já o artigo 4º apresenta os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, como a independência nacional, a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a defesa da paz. Avançando, vamos para os direitos e garantias fundamentais, previstos nos artigos 5º a 17. Esse é um dos temas mais importantes da prova. O artigo 5º é o mais extenso e traz direitos individuais e coletivos, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Entre os pontos mais cobrados estão o princípio da legalidade, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, o direito ao contraditório e à ampla defesa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do domicílio, além da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento. Também é importante destacar os remédios constitucionais, como o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, o mandado de injunção e a ação popular. Esses instrumentos garantem a proteção dos direitos fundamentais. Os artigos seguintes tratam dos direitos sociais, como educação, saúde, trabalho, moradia e segurança, além da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos políticos. Esses temas aparecem com frequência em provas, principalmente em questões conceituais. Agora vamos falar sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, prevista nos artigos 18 e 19. O Brasil é uma federação formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos são entes autônomos, com competências próprias. O artigo 18 trata dessa estrutura federativa, destacando a autonomia política, administrativa e financeira de cada ente. Já o artigo 19 traz vedações à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, como estabelecer cultos religiosos ou criar distinções entre brasileiros. Esse tema é muito importante porque envolve a distribuição de competências e a forma como o Estado brasileiro está organizado. A banca pode cobrar tanto conceitos quanto a interpretação desses dispositivos. Em resumo, dominar esses pontos da Constituição é essencial para garantir um bom desempenho na prova. São conteúdos recorrentes, com alto índice de cobrança e que exigem leitura atenta da lei seca. Começando pela administração pública, prevista nos artigos 37 a 41 da Constituição Federal, esse é um dos assuntos mais cobrados em concursos. O artigo 37 traz os princípios básicos da administração pública, conhecidos pelo mnemônico LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade determina que o administrador público só pode agir conforme a lei.
A impessoalidade exige que a atuação administrativa seja voltada ao interesse público, sem favorecimentos. A moralidade impõe uma conduta ética. A publicidade garante transparência dos atos. E a eficiência exige resultados com qualidade e economicidade. O artigo 37 também trata do ingresso no serviço público, que deve ocorrer, em regra, por meio de concurso público. Além disso, aborda a vedação ao acúmulo ilegal de cargos, ressalvadas algumas exceções, como 2 cargos de professor ou 1 de professor com outro técnico ou científico. Outro ponto importante é a responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, parágrafo 6º. O Estado responde pelos danos causados por seus agentes, independentemente de culpa, com base na teoria do risco administrativo. Avançando, o artigo 38 trata da situação do servidor público que exerce mandato eletivo. Já os artigos 39 a 41 tratam do regime jurídico dos servidores, remuneração, teto constitucional e estabilidade. A estabilidade é adquirida após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho. Agora vamos para o Poder Executivo, previsto nos artigos 76 a 83 da Constituição Federal. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. O presidente é o chefe de Estado e de governo, responsável pela administração do país. Entre suas atribuições estão sancionar e vetar leis, editar medidas provisórias, nomear ministros, exercer o comando das Forças Armadas e conduzir as relações internacionais. O mandato presidencial é de 4 anos, com possibilidade de reeleição. Os artigos também tratam da substituição do presidente em caso de impedimento, sendo substituído pelo vice-presidente, na sequência, pelos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Agora vamos entrar na Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, que também é muito importante para sua prova. Assim como a Constituição Federal, ela pode ser alterada por emendas constitucionais estaduais. No que diz respeito aos servidores públicos estaduais, previstos nos artigos 20 a 37, encontramos regras semelhantes às da Constituição Federal, mas com especificidades do Estado. Esses artigos tratam do regime jurídico, dos direitos, deveres, remuneração, estabilidade e responsabilidades dos servidores públicos de Minas Gerais. É importante ficar atento às regras sobre ingresso no serviço público estadual, que também ocorre por concurso, além das normas sobre a acumulação de cargos, processo administrativo disciplinar e garantias do servidor. Por fim, vamos ao Poder Executivo Estadual, previsto nos artigos 83 a 95 da Constituição Mineira. No âmbito estadual, o Poder Executivo é exercido pelo governador do Estado, auxiliado pelos secretários de Estado. O governador possui funções semelhantes às do Presidente da República, mas voltadas à administração estadual. Ele sanciona leis estaduais, administra políticas públicas, coordena a máquina pública estadual e representa o Estado. Também é importante conhecer as regras sobre substituição do governador, suas atribuições e responsabilidades, além da estrutura administrativa do Estado. Em resumo, esses conteúdos são altamente cobrados e exigem leitura direta da lei. A chave para o sucesso aqui é estudar a literalidade dos artigos e resolver muitas questões. Vamos agora entrar em um dos temas mais importantes dentro de noções de direito administrativo para concursos públicos, a nova Lei de Licitações, a Lei Federal nº 14.133 de 2021. Esse conteúdo é extremamente cobrado e exige atenção tanto à teoria quanto à literalidade da lei. Para começar, é fundamental entender o âmbito de aplicação da lei, previsto nos artigos 1º ao 4º. A Lei 14.133/2021 estabelece normas gerais de licitação e contratação para toda a administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso inclui órgãos públicos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Essa lei veio para substituir gradualmente a antiga Lei 8.666, além de incorporar regras do pregão e do regime diferenciado de contratações. Em prova, é muito importante saber que a nova lei busca trazer mais eficiência, transparência e modernização aos processos de contratação pública.
O artigo 2º trata das contratações abrangidas pela lei, como obras, serviços, compras, alienações e concessões. Já o artigo 3º reforça que as licitações devem observar os princípios constitucionais e administrativos. E o artigo 4º trata das contratações realizadas no exterior, que também podem se submeter à lei, com algumas adaptações. Avançando, vamos para o artigo 5º, que trata dos princípios da licitação. Além dos princípios clássicos como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a nova lei traz outros princípios importantes, como o do planejamento, da transparência, da segregação de funções, da motivação, da segurança jurídica, da competitividade e do julgamento objetivo. O princípio do planejamento é um dos grandes destaques da nova lei, exigindo que a administração se organize previamente antes de contratar. Já a segregação de funções busca evitar que uma mesma pessoa concentre muitas etapas do processo, reduzindo riscos de fraude. O julgamento objetivo exige critérios claros e previamente definidos. Agora vamos para o artigo 6º, que traz as definições, um ponto extremamente cobrado em prova. Aqui, a lei apresenta diversos conceitos importantes, como licitação, que é o processo administrativo para a escolha da proposta mais vantajosa. Contrato administrativo, que é o ajuste entre a administração e o particular. Agente público, que é qualquer pessoa que exerça a função pública. Termo de referência, que detalha o objeto da contratação. Estudo técnico preliminar, que fundamenta a necessidade da contratação. Essas definições são essenciais, pois a banca costuma cobrar o conceito literal da lei ou apresentar situações práticas para a identificação correta. Seguindo, temos os artigos 7º ao 10, que tratam dos agentes públicos envolvidos no processo licitatório. A lei estabelece que a condução da licitação deve ser feita por agentes devidamente designados, com destaque para o agente de contratação. O agente de contratação é o responsável por conduzir o processo, podendo atuar sozinho ou com o apoio de uma equipe. Além disso, há a comissão de contratação, que pode ser formada em casos específicos, e também a figura do gestor e do fiscal do contrato, responsáveis por acompanhar a execução. A lei também reforça a importância da capacitação desses agentes e estabelece regras para evitar conflitos de interesse. A segregação de funções aparece novamente aqui como um mecanismo de controle. Agora vamos para um dos pontos mais importantes: as modalidades de licitação, previstas nos artigos 28 a 32. A nova lei estabelece 5 modalidades principais. Concorrência, que é utilizada para contratações de maior complexidade ou valor. Pregão, obrigatório para a aquisição de bens e serviços comuns, sendo uma das modalidades mais cobradas em prova. Concurso, utilizado para a escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Leilão, usado para a venda de bens móveis ou imóveis. Diálogo competitivo, uma inovação da nova lei, utilizado em contratações complexas, onde a administração dialoga com os licitantes para definir a melhor solução. É importante destacar que a antiga modalidade tomada de preços e convite não existem mais na nova lei. Esse é um detalhe clássico de prova. Outro ponto relevante é que a escolha da modalidade não depende apenas do valor, mas principalmente da natureza do objeto. Além disso, o pregão pode ser realizado de forma eletrônica, o que é hoje a regra. O diálogo competitivo é uma das grandes novidades e costuma ser cobrado por ser diferente das demais modalidades. Ele permite maior flexibilidade e interação entre a administração e os participantes. Em resumo, a Lei 14.133/2021 trouxe uma modernização significativa no sistema de licitações, com foco em planejamento, transparência e eficiência. Para a prova, é essencial conhecer a literalidade dos artigos, entender os conceitos e saber diferenciar as modalidades. A melhor estratégia é ler a lei seca, revisar constantemente e resolver muitas questões. Esse é um conteúdo com alto potencial de cobrança e que pode garantir pontos decisivos na sua aprovação. Vamos dar continuidade ao estudo da Lei de Licitações. A Lei nº 14.133 de 2021, abordando agora pontos extremamente importantes e muito cobrados em prova: o processo de contratação direta, a inexigibilidade e a dispensa de licitação. Ao final,
Vamos tratar também da Lei nº 14.184 de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Minas Gerais. Começando pelo processo de contratação direta, previsto nos artigos 72 e 73 da Lei 14.133, é importante entender que a contratação direta ocorre quando a administração pública contrata sem realizar licitação. Porém, isso não significa ausência de formalidades. Pelo contrário, existe um processo administrativo que deve ser seguido com rigor. O artigo 72 estabelece os elementos obrigatórios que devem instruir esse processo. Entre eles, destacam-se a justificativa da contratação direta, a razão da escolha do fornecedor ou executante, a justificativa do preço, a comprovação de que o contratado atende aos requisitos de habilitação, além da demonstração da compatibilidade do preço com o mercado. Ou seja, mesmo sem licitação, a administração precisa comprovar que a contratação é legal, necessária e vantajosa. Esse ponto é muito cobrado em prova. Contratação direta não é contratação livre, ela exige motivação e transparência. O artigo 73 reforça a necessidade de publicação do ato que autoriza a contratação direta, garantindo publicidade e controle dos atos administrativos. Agora vamos para a inexigibilidade de licitação, prevista no artigo 74. A inexigibilidade ocorre quando a competição é inviável. Ou seja, não há possibilidade de comparação entre propostas, porque só existe um fornecedor ou uma situação que impede a disputa. Um exemplo clássico é a contratação de profissional de notória especialização, como um artista consagrado ou um especialista reconhecido em determinada área. Outro exemplo é a aquisição de materiais ou serviços que só podem ser fornecidos por uma empresa exclusiva. A banca costuma cobrar exatamente isso. Inexigibilidade não é escolha da administração, mas sim impossibilidade de competição. Esse é o ponto-chave. Agora vamos para a dispensa de licitação, prevista no artigo 75. Diferente da inexigibilidade, aqui a competição é possível, mas a lei autoriza que a licitação não seja realizada em determinadas situações. Entre os casos mais comuns de dispensa estão situações de emergência ou calamidade pública, quando há urgência na contratação, valores baixos, dentro dos limites estabelecidos pela lei, guerra ou grave perturbação da ordem, e contratação de órgãos ou entidades da própria administração. Um ponto muito cobrado em prova é a diferença entre dispensa e inexigibilidade. Na dispensa, a licitação é possível, mas a lei permite não realizar. Na inexigibilidade, a licitação é impossível. Além disso, a lei estabelece limites de valores para a dispensa em razão do valor, que são atualizados periodicamente. Fique atento a isso, pois a banca pode cobrar esses detalhes. Agora vamos entrar na Lei nº 14.184 de 2002, que trata do processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Minas Gerais. Essa lei é fundamental para concursos estaduais. O processo administrativo é o conjunto de atos realizados pela administração para tomar decisões, garantindo direitos aos administrados e observando princípios fundamentais. Entre os principais princípios do processo administrativo estão legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público. A lei garante ao administrado o direito de ser ouvido, de apresentar provas, de recorrer e de acompanhar o processo. Esse é um ponto muito importante, pois demonstra que o processo administrativo não é arbitrário, mas sim regido por regras que protegem o cidadão. Outro ponto relevante é a obrigatoriedade da motivação dos atos administrativos. Ou seja, toda decisão deve ser fundamentada, indicando os motivos de fato e de direito que levaram àquela conclusão. A lei também trata dos prazos, da forma dos atos, da competência das autoridades e dos recursos administrativos. Em provas, é comum a cobrança desses aspectos de forma conceitual. Em resumo, tanto a contratação direta quanto o processo administrativo exigem rigor técnico e observância dos princípios legais. A banca costuma explorar principalmente as diferenças entre dispensa e inexigibilidade, além das garantias do administrado no processo administrativo. Vamos agora estudar um dos conteúdos mais importantes não apenas para a prova,
mas para a formação cidadã de qualquer servidor público, direitos humanos, com foco na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Resolução nº 217 da Terceira Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Para começar, é essencial entender o contexto histórico da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Após os horrores da Segunda Guerra Mundial, especialmente as graves violações contra a dignidade humana, surgiu a necessidade de estabelecer um documento internacional que garantisse direitos mínimos a todos os seres humanos, independentemente de nacionalidade, raça, religião ou qualquer outra condição. A Declaração Universal não é um tratado com força de lei obrigatória como uma convenção internacional, mas possui enorme relevância jurídica e moral, sendo considerada a base de diversos sistemas de proteção aos direitos humanos no mundo todo, inclusive influenciando diretamente a Constituição Federal Brasileira de 1988. Logo no seu artigo 1º, a Declaração estabelece um dos princípios mais importantes: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Esse é o fundamento de todo o sistema de direitos humanos. Já o artigo 2º afirma que todos têm direito a esses direitos sem qualquer tipo de discriminação, seja por raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou qualquer outra condição. A partir daí, a Declaração apresenta um conjunto amplo de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Nos artigos 3º ao 11, encontramos os direitos civis e políticos fundamentais. O artigo 3º garante o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O artigo 4º proíbe a escravidão e o tráfico de escravos. O artigo 5º proíbe a tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. O artigo 6º reconhece o direito de toda pessoa a ser reconhecida como pessoa perante a lei. Já os artigos 7º e 8º tratam da igualdade perante a lei e do direito à proteção contra violações de direitos. Os artigos 9 a 11 abordam garantias processuais importantes, como a proibição de prisão arbitrária, o direito a um julgamento justo e público, a presunção de inocência e o direito à ampla defesa. Do artigo 12 ao 17, a Declaração trata de direitos relacionados à vida privada e à liberdade individual. O artigo 12 protege contra interferências na vida privada, na família e na correspondência. O artigo 13 garante o direito de locomoção, ou seja, de ir e vir. O artigo 14 assegura o direito de buscar asilo em outros países em caso de perseguição. O artigo 15 trata do direito à nacionalidade, enquanto o artigo 16 aborda o direito ao casamento e à constituição de família. Já o artigo 17 garante o direito à propriedade, tanto individual quanto coletiva. Seguindo, do artigo 18 ao 21, temos direitos fundamentais relacionados à liberdade de pensamento e participação política. O artigo 18 assegura a liberdade de pensamento, consciência e religião. O artigo 19 garante a liberdade de opinião e expressão, um dos pilares da democracia. O artigo 20 trata da liberdade de reunião e associação pacífica. E o artigo 21 afirma que toda pessoa tem o direito de participar do governo de seu país, diretamente ou por meio de representantes, além de garantir o acesso igualitário aos serviços públicos. A partir do artigo 22, a Declaração passa a tratar dos direitos sociais, econômicos e culturais, que são fundamentais para garantir condições dignas de vida. O artigo 22 reconhece o direito à segurança social. O artigo 23 trata do direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. O artigo 24 garante o direito ao descanso e ao lazer. O artigo 25 trata do direito a um padrão de vida adequado, incluindo alimentação, vestuário, moradia, cuidados médicos e serviços sociais. O artigo 26 assegura o direito à educação, que deve ser gratuita pelo menos nos níveis fundamentais. Já o artigo 27 garante o direito de participar da vida cultural, científica e artística da sociedade. Nos artigos finais, do 28 ao 30, a Declaração trata da organização social e dos limites dos direitos. O artigo 28 afirma que toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos possam ser plenamente realizados.
O artigo 29 destaca que o indivíduo também possui deveres para com a comunidade e que o exercício dos direitos pode sofrer limitações legais para garantir o respeito aos direitos dos outros e à ordem pública. Por fim, o artigo 30 deixa claro que nenhum dispositivo da Declaração pode ser interpretado como autorização para destruir os direitos e liberdades nela estabelecidos. Para a prova, é essencial compreender a estrutura da Declaração, os principais direitos previstos e os princípios que a fundamentam, como dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade e não discriminação. A banca costuma cobrar tanto a literalidade de alguns artigos quanto a interpretação dos direitos previstos, além de comparações com a Constituição Federal. Em resumo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a base de todo o sistema moderno de proteção aos direitos fundamentais e um dos documentos mais importantes do direito contemporâneo. Vamos agora estudar um tema extremamente importante dentro do direito penal, muito cobrado em concursos públicos: os crimes contra a administração pública, com foco nos crimes cometidos por funcionário público contra a administração em geral, previstos nos artigos 312 ao 327 do Código Penal. Para começar, é fundamental entender o que são crimes contra a administração pública. São condutas ilícitas que violam o funcionamento, a moralidade e a legalidade da atuação do Estado. Quando esses crimes são praticados por funcionários públicos, a gravidade é ainda maior, pois há quebra de confiança e violação do dever funcional. O primeiro crime que devemos destacar é o peculato, previsto no artigo 312. Esse é um dos crimes mais cobrados em prova. O peculato ocorre quando o funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, que está sob sua posse em razão do cargo, ou o desvia em benefício próprio ou de terceiros. Existe também o chamado peculato culposo, quando o servidor contribui, por negligência, imprudência ou imperícia, para que outra pessoa cometa o crime. E atenção! No caso do peculato culposo, a reparação do dano antes da sentença pode extinguir a punibilidade. Outro crime importante é o peculato mediante erro de outrem, previsto no artigo 313. Nesse caso, o funcionário se aproveita de um erro de outra pessoa para se apropriar de valores indevidos. Seguindo, temos a concussão, prevista no artigo 316. A concussão ocorre quando o funcionário público exige, para si ou para outrem, vantagem indevida, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. A palavra-chave aqui é exigir. Já a corrupção passiva, prevista no artigo 317, ocorre quando o funcionário solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida. Aqui, a palavra-chave é solicitar ou receber. A diferença entre concussão e corrupção passiva é muito cobrada em prova. Outro crime relevante é a prevaricação, prevista no artigo 319. Esse crime ocorre quando o funcionário público retarda, deixa de praticar ou pratica indevidamente um ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ou seja, há desvio de finalidade por motivação pessoal. Temos também o crime de advocacia administrativa, no artigo 321, que ocorre quando o funcionário patrocina interesse privado perante a administração pública, valendo-se da sua posição. Outro ponto importante é a violação de sigilo funcional, prevista no artigo 325. Esse crime ocorre quando o servidor revela informações sigilosas que teve acesso em razão do cargo, ou facilita sua divulgação. O artigo 327 traz um conceito essencial para a prova: quem é considerado funcionário público para fins penais. De acordo com o Código Penal, considera-se funcionário público quem exerce, ainda que temporariamente ou sem remuneração, cargo, emprego ou função pública. Além disso, o parágrafo 1º amplia esse conceito para incluir pessoas que trabalham em entidades paraestatais ou em empresas prestadoras de serviços contratadas pelo poder público. Isso é muito importante, pois a banca pode cobrar situações em que a pessoa não é servidor efetivo, mas ainda assim pode responder por crime funcional. Outro ponto que merece atenção é que esses crimes exigem, em regra, a qualidade de funcionário público como elemento do tipo penal. Ou seja, são crimes próprios, que só podem ser praticados por quem ocupa essa condição, embora em alguns casos admitam participação de terceiros. Em resumo,
Os crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos envolvem abuso de poder, desvio de recursos, violação de deveres e quebra de confiança. São temas recorrentes em provas e exigem conhecimento detalhado das condutas e suas diferenças. A melhor forma de estudar esse conteúdo é focar nos verbos dos tipos penais, como apropriar-se, exigir, solicitar, retardar, pois a banca utiliza esses detalhes para confundir o candidato. Vamos avançar agora no estudo do Código Penal, abordando 3 blocos muito importantes e bastante cobrados em concursos públicos: os crimes praticados por particular contra a administração em geral, os crimes em licitações e contratos administrativos e os crimes contra as finanças públicas. Começando pelos crimes praticados por particular contra a administração pública, previstos nos artigos 328 ao 337-A do Código Penal. Aqui, diferentemente do que vimos anteriormente, o sujeito ativo não é o funcionário público, mas sim o particular que pratica condutas que prejudicam a administração. O primeiro crime é a usurpação de função pública, prevista no artigo 328. Esse crime ocorre quando o particular exerce indevidamente uma função pública, sem ter autorização legal. É importante destacar que, se o agente obtém vantagem, a pena é aumentada. Outro crime bastante cobrado é o desacato, previsto no artigo 331, que ocorre quando o particular desrespeita o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Atenção, pois esse crime envolve ofensa à dignidade ou ao decoro do agente público. Temos também a resistência, no artigo 329, que ocorre quando o particular se opõe à execução de ato legal mediante violência ou ameaça. Já a desobediência, no artigo 330, ocorre quando há descumprimento de ordem legal de funcionário público sem o uso de violência. Outro crime relevante é o tráfico de influência, previsto no artigo 332. Nesse caso, o particular solicita, exige ou obtém vantagem alegando ter influência sobre ato praticado por funcionário público. Esse é um ponto clássico de prova. Destaca-se também a corrupção ativa, no artigo 333, que ocorre quando o particular oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para que ele pratique, omita ou retarde ato de ofício. Aqui, é importante diferenciar da corrupção passiva, que é praticada pelo servidor. Outro crime importante é o contrabando e descaminho, previstos no artigo 334. O contrabando envolve a importação ou exportação de mercadoria proibida, enquanto o descaminho trata da fraude no pagamento de tributos. O artigo 337 trata da sonegação de contribuição previdenciária, um crime que envolve deixar de repassar valores à Previdência Social. Agora vamos para os crimes em licitações e contratos administrativos, previstos nos artigos 337 ao 337-P. Esses dispositivos foram inseridos no Código Penal com a nova Lei de Licitações e são extremamente importantes para concursos atuais. Entre os principais crimes, destaca-se a fraude em licitação, que envolve frustrar o caráter competitivo do processo licitatório. Isso pode ocorrer por meio de combinação entre empresas, manipulação de propostas ou direcionamento do edital. Outro crime relevante é o afastamento de licitante, que ocorre quando alguém impede ou tenta impedir a participação de concorrentes por meio de fraude ou violência. Temos também a modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo, que ocorre quando a alteração indevida do contrato ou pagamento fora das condições estabelecidas. Outro ponto importante é a contratação direta ilegal, quando a administração realiza dispensa ou inexigibilidade fora das hipóteses legais. Esses crimes têm como objetivo proteger a lisura das contratações públicas, garantindo igualdade entre os concorrentes e o uso correto dos recursos públicos. Por fim, vamos aos crimes contra as finanças públicas, previstos nos artigos 359-A ao 359-H. Esses crimes estão diretamente ligados à responsabilidade fiscal e ao controle dos gastos públicos. O artigo 359 trata da contratação de operação de crédito sem autorização legal. Já o artigo 359-B trata da inscrição indevida de despesas em restos a pagar. O artigo 359 se trata da assunção de obrigação no último ano do mandato sem disponibilidade financeira, um ponto muito cobrado em provas. O artigo 359-D trata da ordenação de despesa não autorizada.
Já o artigo 359-F trata do aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato. Esses crimes visam impedir a má gestão dos recursos públicos, especialmente por gestores que possam comprometer o equilíbrio fiscal. Em resumo, esses 3 blocos de crimes são fundamentais para a sua prova. A banca costuma cobrar principalmente a diferença entre os tipos penais, os verbos utilizados e a identificação da conduta. A estratégia aqui é clara. Foque nos conceitos, memorize os verbos-chave e resolva muitas questões. Esse é um conteúdo com alta incidência e que pode garantir pontos decisivos na sua aprovação. Vamos agora estudar um tema extremamente importante para quem pretende ingressar no Serviço Público Estadual de Minas Gerais, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, instituído pela Lei nº 869 de 1952, com foco específico nos deveres e proibições dos servidores, previstos nos artigos 216 e 217. Esse conteúdo é muito cobrado em prova porque trata diretamente da conduta esperada do servidor público. Ou seja, não basta passar no concurso, é fundamental saber como agir dentro da administração pública. Começando pelo artigo 216, que trata dos deveres do servidor público. Os deveres são obrigações que o servidor deve cumprir no exercício de suas funções. Eles refletem os princípios da administração pública, como legalidade, moralidade, eficiência e interesse público. Entre os principais deveres, destaca-se o dever de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Isso significa atuar com responsabilidade, comprometimento e atenção às tarefas, sempre buscando o melhor resultado para a administração. Outro dever fundamental é o de observar as normas legais e regulamentares. O servidor não pode agir fora da lei. Toda sua atuação deve estar fundamentada na legislação vigente. Também é dever do servidor cumprir as ordens superiores, exceto quando forem manifestamente ilegais. Esse ponto é muito importante e bastante cobrado em prova. O servidor não pode simplesmente alegar que estava cumprindo ordens para justificar uma ilegalidade evidente. Outro dever relevante é o de manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Isso envolve ética, honestidade e respeito aos princípios que regem a administração pública. O servidor também deve atender com presteza ao público, prestando informações corretas e tratando todos com respeito. Esse dever está diretamente ligado ao princípio da eficiência e ao bom atendimento ao cidadão. Além disso, há o dever de guardar sigilo sobre assuntos da administração, quando necessário. Informações internas ou sensíveis não podem ser divulgadas indevidamente. Outro ponto importante é o dever de zelar pelo patrimônio público. Isso inclui cuidar dos bens, equipamentos e recursos da administração, evitando desperdícios ou danos. O servidor também deve ser assíduo e pontual, ou seja, cumprir sua jornada de trabalho corretamente, sem atrasos ou faltas injustificadas. Agora vamos para o artigo 217, que trata das proibições. Enquanto os deveres indicam o que o servidor deve fazer, as proibições indicam o que ele não pode fazer. Entre as principais proibições, está a de valer-se do cargo para obter proveito pessoal ou para terceiros. Ou seja, o servidor não pode usar sua função para benefício próprio, o que caracteriza desvio de finalidade. Outra proibição importante é a de receber propina, comissão ou vantagem indevida. Essa conduta pode configurar, inclusive, crime contra a administração pública. O servidor também não pode exercer atividades incompatíveis com o cargo ou que prejudiquem o desempenho de suas funções. Isso inclui situações de conflito de interesses. É proibido também retirar, sem autorização, documentos ou bens da repartição pública. Essa conduta compromete a organização e a segurança da administração. Outra vedação relevante é a de promover manifestação de apreço ou desapreço dentro da repartição, especialmente de forma que prejudique o ambiente de trabalho ou a hierarquia. O servidor também não pode recusar fé a documentos públicos, ou seja, não pode negar validade a documentos oficiais sem justificativa legal. Além disso, é proibido ao servidor praticar atos de indisciplina ou desrespeito no ambiente de trabalho, bem como agir de forma negligente ou imprudente no exercício de suas funções. Essas proibições existem para garantir a integridade da administração pública e evitar abusos de poder, corrupção e mau uso dos recursos públicos.
Um ponto muito importante para a prova é entender que o descumprimento dos deveres ou a violação das proibições pode gerar sanções administrativas, como advertência, suspensão ou até demissão, dependendo da gravidade da conduta. Em resumo, os artigos 216 e 217 da Lei nº 869 de 1952 estabelecem um verdadeiro Código de Conduta para o Servidor Público Estadual de Minas Gerais. Eles definem como o servidor deve agir e o que deve evitar, garantindo uma atuação ética, legal e eficiente. Vamos agora estudar um tema extremamente atual e cada vez mais cobrado em concursos públicos. A Lei nº 13.709 de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. A LGPD foi criada com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Em um mundo cada vez mais digital, onde dados são coletados e utilizados o tempo todo, essa lei estabelece regras claras sobre como essas informações devem ser tratadas. Para começar, é importante entender o que são dados pessoais. De acordo com a LGPD, dado pessoal é qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa, como nome, CPF, endereço, telefone, e-mail, entre outros. Já os dados pessoais sensíveis são aqueles que envolvem informações mais delicadas, como origem racial ou étnica, religião, opinião política, dados de saúde ou biométricos. A lei se aplica tanto ao setor público quanto ao privado, ou seja, órgãos públicos, empresas e qualquer entidade que realize tratamento de dados pessoais devem seguir as regras estabelecidas. Um conceito central na LGPD é o de tratamento de dados. Tratamento significa qualquer operação realizada com dados pessoais, como coleta, armazenamento, uso, compartilhamento ou eliminação. Ou seja, praticamente qualquer interação com dados está sujeita à lei. Outro ponto essencial são os princípios da LGPD, que orientam o tratamento de dados. Entre eles, destacam-se o princípio da finalidade, que exige que os dados sejam coletados para um propósito específico, o da necessidade, que limita o uso ao mínimo necessário, o da transparência, que garante ao titular saber como seus dados estão sendo usados, e o da segurança, que exige proteção contra acessos não autorizados. A LGPD também define os agentes de tratamento, que são os responsáveis pelos dados. Temos o controlador, que é quem decide como os dados serão utilizados, e o operador, que realiza o tratamento em nome do controlador. Além disso, há o encarregado, também conhecido como DPO, que atua como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a autoridade nacional. Falando em autoridade, a lei criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é o órgão responsável por fiscalizar, regulamentar e aplicar sanções em caso de descumprimento da LGPD. Outro ponto muito importante são os direitos do titular dos dados. A pessoa tem direito de saber se seus dados estão sendo tratados, acessar essas informações, corrigir dados incorretos, solicitar a exclusão, revogar consentimento e até pedir a portabilidade dos dados. A base legal para o tratamento de dados também é um tema muito cobrado em prova. A LGPD estabelece que o tratamento só pode ocorrer em situações específicas, como com o consentimento do titular, para cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas, proteção da vida, tutela da saúde, entre outros. No setor público, é importante destacar que o tratamento de dados deve atender ao interesse público e à finalidade específica, sempre respeitando os princípios da lei. A LGPD também trata da segurança da informação. As organizações devem adotar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados contra vazamentos, acessos indevidos ou qualquer forma de uso inadequado. Em caso de incidente de segurança, como vazamento de dados, a lei exige que a autoridade nacional e os titulares sejam comunicados, dependendo da gravidade do caso. As sanções previstas na LGPD incluem advertência, multa, bloqueio ou eliminação dos dados e até a suspensão das atividades relacionadas ao tratamento. No caso da administração pública, as sanções têm caráter mais orientativo, mas ainda assim exigem adequação às normas. Em resumo,
A LGPD representa um marco na proteção de dados no Brasil, trazendo mais segurança para os cidadãos e mais responsabilidade para quem trata essas informações. Para a prova, é fundamental conhecer os conceitos, princípios, direitos dos titulares, agentes de tratamento e bases legais. Esse é um tema atual, com alta probabilidade de cobrança. Vamos agora estudar um tema extremamente relevante para a sua prova e para a sua futura atuação como servidor público, o Decreto Estadual nº 46.644 de 2014, que institui o Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual de Minas Gerais. Esse decreto estabelece princípios, valores e regras de conduta que devem orientar o comportamento dos agentes públicos no exercício de suas funções. Mais do que um conteúdo teórico, trata-se de um guia prático de como o servidor deve agir no dia a dia da administração pública. Para começar, é importante entender que o Código se aplica não apenas aos servidores efetivos, mas também à alta administração estadual, incluindo ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento. Ou seja, abrange toda a estrutura administrativa do Estado. O principal objetivo do Código é garantir que a atuação do agente público esteja alinhada com os princípios da ética, da integridade, da transparência e do interesse público. Esses valores são fundamentais para fortalecer a confiança da sociedade na administração pública. Entre os princípios que norteiam a conduta do agente público, destacam-se a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, que já conhecemos da Constituição Federal. Além deles, o Código reforça valores como honestidade, boa-fé, lealdade institucional, respeito e responsabilidade. Um dos pontos centrais do decreto é a exigência de que o agente público atue sempre em prol do interesse público, jamais utilizando sua função para benefício próprio ou de terceiros. Esse é um dos pilares da ética no serviço público. O Código também trata do conflito de interesses, que ocorre quando o interesse pessoal do agente pode influenciar, de forma indevida, suas decisões no exercício da função. O agente deve evitar situações que possam comprometer sua imparcialidade e, quando houver dúvida, deve buscar orientação. Outro aspecto importante é a vedação ao recebimento de presentes, vantagens ou benefícios que possam comprometer a independência do agente público. Em geral, só são admitidos brindes de baixo valor e sem caráter de influência. A transparência é outro princípio fundamental. O agente público deve agir de forma clara, permitindo o controle social e garantindo o acesso à informação, respeitados os casos de sigilo previstos em lei. O Código também aborda o comportamento no ambiente de trabalho. O agente deve manter postura respeitosa, evitar práticas de assédio, discriminação ou qualquer forma de abuso. O respeito às pessoas e à diversidade é essencial. Outro ponto relevante é o uso adequado dos recursos públicos. O agente deve zelar pelo patrimônio público, evitando desperdícios e utilizando os recursos de forma responsável e eficiente. O decreto também estabelece deveres relacionados à comunicação institucional. O agente público deve evitar a divulgação de informações falsas ou distorcidas, se deve preservar a imagem da administração pública. Além disso, há regras sobre o uso de informações privilegiadas. O agente não pode utilizar informações obtidas em razão do cargo para obter vantagem pessoal ou para beneficiar terceiros. No que diz respeito à alta administração, o Código exige ainda mais rigor. Espera-se desses agentes uma postura exemplar, que sirva de referência para os demais servidores. Eles devem atuar com liderança ética, promovendo uma cultura de integridade dentro da organização. Outro ponto importante é a existência das comissões de ética, responsáveis por orientar, apurar e aplicar as normas do Código. Essas comissões têm papel fundamental na promoção da ética e na prevenção de condutas inadequadas. Em caso de descumprimento das normas éticas, o agente pode sofrer sanções, que vão desde advertência até medidas mais graves, dependendo da situação. Além disso, a conduta pode também gerar responsabilidade administrativa, civil e penal. Para a prova, é fundamental compreender os princípios, os deveres, as vedações e o conceito de conflito de interesses. A banca costuma cobrar situações práticas, exigindo que o candidato identifique a conduta correta de acordo com o Código. Em resumo,
O Decreto número 46.644 de 2014 estabelece um padrão de comportamento ético que deve orientar toda a atuação do agente público no Estado de Minas Gerais. Ele reforça a importância da integridade, da transparência e do compromisso com o interesse público. Estude com atenção, revise os pontos principais e pratique com questões. Esse é um conteúdo atual, relevante e com grande potencial de cobrança. Continue firme na sua preparação, pois você está cada vez mais próximo da sua aprovação. Para encerrar, é importante destacar que a disciplina de noções de direito é uma das bases para a sua aprovação, especialmente em concursos da área pública. Dominar esses conteúdos significa entender não apenas a lei, mas também como ela se aplica no dia a dia da administração. Se você chegou até aqui, já construiu um conhecimento muito relevante. Agora é hora de revisar, praticar questões e consolidar tudo o que foi estudado. A consistência é o que vai te diferenciar na prova. Agora seguimos para a próxima etapa da sua preparação. No próximo vídeo, vamos iniciar noções de informática, um conteúdo essencial e cada vez mais cobrado nos concursos. Avance para a próxima aula e continue com a Astra Educa até a sua aprovação.